O ministro Flávio Dino determinou nesta terça-feira a suspensão dos repasses de emendas parlamentares para instituições de ensino superior e fundações de apoio em 8 estados. Assunto para a repórter Janaína Camelo. Janaína, por que o ministro tomou essa decisão? Bem-vinda, boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Pois é, o ministro tomou essa decisão pelo seguinte: ele disse que essas instituições de educação, superior desses 8 estados não apresentou aí, como exigido pelo STF, os critérios e as orientações para que haja prestação de contas do recebimento dessas emendas parlamentares. Então, ele determinou aí a imediata suspensão dessas emendas. Então, quem são esses 8 estados? São todos ali do Norte e do Nordeste. Acre, Rondônia, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Pernambuco, Piauí e também Maranhão, que é o estado do próprio ministro Flávio Dino. E aí, nessa mesma decisão, Thiago, o ministro ele aproveitou ali para dizer que existem hoje mais de 6.200 emendas parlamentares que ainda não tiveram o seu plano de trabalho cadastrado, que foi uma das exigências ali do STF para a liberação das emendas parlamentares, porque por meio desse plano de trabalho é possível verificar como que o dinheiro foi utilizado, né? Então, nessa decisão, o ministro ele até escreve o seguinte, que essas mais de 6.000 emendas parlamentares representa dezenas de bilhões do orçamento público e que sublinha, mais uma vez, nas palavras dele, o nível de desorganização institucional que marcou a implementação das chamadas emendas PIX. E aí o ministro, então, determinou que esses estados e municípios, referente a essas emendas que ainda não tiveram ali o seu plano de trabalho cadastrados, prestem contas em, no máximo, 90 dias. Tiago. É isso, os desafios e essa discussão interminável sobre as emendas. Bom trabalho para você, Janaína. Você volta na programação, mais um giro com os nossos comentaristas. Deise, essa novela que não acaba, né? Mas agora é um questionamento do ministro de algo, não sei se é possível chamar de mais pontual, mas são questões mais específicas em relação à liberação de verbas, né? Olha, Thiago, essa questão da liberação das verbas parlamentares é uma questão que tem extrapolado o presidencialismo de coalizão, a gente tem falado muito, né, e tem ido para uma terminologia que a gente tem utilizado muito, que é um presidencialismo de cooptação. Desde essa institucionalização das emendas do relator e do crescimento do orçamento secreto, a gente consolidou aqui no Brasil uma lógica de privatização do espaço público através da repartição de recursos entre grupos políticos, muitas vezes, e na maioria das vezes, sem critérios técnicos e muito menos sem transparência. Então, nesse contexto, eu acredito que essa intervenção do Flávio Dino, ela representa uma inflexão. É um esforço por submeter o uso do dinheiro público à lógica da impessoalidade e da publicidade, que são pilares fundamentais da Constituição de 1988. Então, quando ele exige essas normas mais claras para a prestação de contas e suspende o repasse nos casos de omissão, eu acredito que o Flávio Dino ele retoma o sentido original das emendas parlamentares, que é contribuir justamente com essa descentralização do investimento público sem fragilizar o controle estatal. Vilela, isso mostra que o ministro vai ficar no pé, não tem jeito, né? Ele vai continuar fiscalizando, questionando, mesmo com aquela aprovação pelo Congresso daquela proposta, que mesmo assim ainda existem algumas lacunas, né? O ministro vai continuar fiscalizando. E tem que ser assim. O fato é que a Deise colocou muito bem, nós vivemos dentro de uma realidade onde houve uma completa subversão dos papéis institucionais, especialmente a partir da grande proliferação das emendas parlamentares e dos novos formatos que essas emendas foram adquirindo nos últimos anos. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, uma vez provocado, não pode ficar inerte aceitando esse tipo de conduta que vem a subverter princípios estabelecidos na Constituição, de transparência, de moralidade, enfim. Então, decisões como essa do Supremo Tribunal Federal, do ministro Flávio Dino, são decisões muito importantes que devem ser mantidas, no sentido de demonstrar que não mais será tolerado esse tipo de prática abusiva que nos últimos tempos ganhou força no parlamento, fazendo com que o parlamento conseguisse se estruturar, se fortalecer e até certo ponto mudar a correlação de forças, especialmente no embate com o executivo.